Você já orou com todas as suas forças e, mesmo assim, sentiu um silêncio que dói. Já tomou uma decisão importante, consultou Deus e ficou sem aquela confirmação clara que esperava? Ou, por outro lado, já sentiu uma paz inexplicável ao tomar um caminho que parecia impossível e pensou: será que isso vem realmente de Deus? Hoje vamos tratar exatamente disso. Como reconhecer quando suas orações estão sendo ouvidas e respondidas? Quais são os sinais que costumam acompanhar uma oração que recebe a atenção do Pai? E o que fazer quando o sinal parece ser silêncio? Se você já se sentiu confuso entre o desejo próprio e a direção divina, este vídeo foi feito para você. A premissa é simples e profunda. Deus fala e Ele confirma de maneiras diversas, nem sempre espetaculares, muitas vezes sutis, mas há sinais consistentes que podemos aprender a discernir. O problema é que, sem um critério, confundimos sentimentos, desejos e coincidências com sinais divinos e acabamos tomando decisões que nos afastam da vontade de Deus. Minha promessa para você neste vídeo é prática. Vou apresentar 9 sinais que costumam indicar que sua oração está sendo respondida. Vou mostrar exemplos bíblicos e como esses sinais se manifestam no dia a dia. E no final, darei uma lição crucial, uma verdade que costuma destravar respostas travadas por anos na vida das pessoas. Se você assistir até o penúltimo ponto, vai entender uma chave que muitos ignoram e que transforma silêncio em direção clara. Antes de começarmos, quero propor um pequeno exercício de atenção. Pense agora em uma decisão recente ou numa oração que você tem repetido. Escreva mentalmente qual é o pedido, o que você espera que mude. Qual seria para você um sinal claro de que Deus respondeu? Ter essa intenção em mente permitirá que você compare os sinais que vamos estudar com sua própria experiência concreta. Anote em seu caderno de oração, se tiver um, ou crie uma nota rápida no celular. Esse hábito simples de registrar pedidos e expectativas vai te ajudar a não confundir sentimento momentâneo com confirmação espiritual. Agora, um pedido importante para fortalecer a comunidade. Deixe um comentário com uma das frases de fé que usamos aqui no canal. Hoje, escolha uma e escreva: paz em Cristo, paz do Senhor, Deus é comigo, Deus é minha luz, ou Deus é meu guia. Esse gesto, aparentemente pequeno, une nossa comunidade em oração e faz com que mais pessoas encontrem este conteúdo quando precisam. Aproveite e curta o vídeo e inscreva-se no canal. A inscrição não é apenas um número, é um gesto que nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que apoia pessoas na caminhada espiritual. Quando você interage, mais gente encontra ajuda para aprender a ouvir Deus com clareza. Respire fundo. A oração não é uma demanda imediata por resultados, é um diálogo que amadurece. Às vezes Deus responde rápido, outras vezes Ele conduz por um processo. E o valor deste vídeo é justamente dar ferramentas para que você identifique quando o processo é divino e quando é fruto da própria ansiedade. Não oferecemos fórmulas mágicas, oferecemos critérios bíblicos e práticos para evitar que você tome decisões precipitadas. Discernir envolve paciência, prática e humildade para aceitar correção. No desenvolvimento que vem a seguir, cada sinal será apresentado com 3 partes: uma história bíblica que ilustra o princípio, uma conexão prática para a sua vida hoje e passos concretos para testar e responder ao sinal. Mantenha um caderno de oração por perto. Ao final, você vai querer anotar o que Deus tem falado com você. E lembre, há sinais que aparecem em cadeia. Às vezes você terá 2 ou 3 confirmando a mesma direção. Valorize o conjunto, não apenas um sintoma isolado. A soma dos sinais é o que dá confiança para avançar. Algumas observações práticas antes de entrarmos nos sinais. 1.
Não confunda a emoção passageira com confirmação divina. 2. Peça sempre para Deus confirmar por meio da palavra e da comunidade. 3. Seja paciente, porque discernimento verdadeiro exige tempo e prática. A paz que vem de Deus costuma persistir mesmo quando as circunstâncias ainda são difíceis. É uma paz que sustenta a alma, não apenas um alívio momentâneo. Além disso, use o conselho de pessoas maduras na fé como um filtro adicional, porque Deus frequentemente confirma a direção por meio de outros. Quero também preparar seu coração para algo decisivo. A penúltima lição deste vídeo trata do silêncio de Deus. Por que ele ocorre, como interpretá-lo e o que fazer para que ele se transforme em resposta. Essa lição tem sido a chave de transformação para muitas pessoas que me escreveram, porque revela que o silêncio não é sempre ausência, mas muitas vezes uma oportunidade ou correção. Quando chegarmos lá, preste atenção especial. Muitas respostas ficam travadas não por falta de poder de Deus, mas por falta de vontade nossa de mudar. Antes de finalizar esta introdução, faço um convite. Durante este vídeo, se alguma ideia tocar seu coração, pause e escreva. Se sentir vontade, compartilhe nos comentários um testemunho breve ou um pedido de oração. Nossa comunidade ora por quem se expõe com confiança. Se desejar acompanhamento mais próximo, escreva "Quero orar". E lembre-se de incluir um e-mail ou forma de contato discreta, caso a equipe do canal ofereça suporte. Testemunhos simples ajudam outros a ver como Deus age em situações concretas. Durante o vídeo, recomendo que você pause após cada sinal e teste internamente. Ore por 30 segundos, peça clareza e observe que tipo de sensação surge: paz, inquietação, convicção ou nada por enquanto. Anote o tempo e o que sentiu. Isso ajuda a criar um histórico pessoal de discernimento. Ao longo do roteiro também citarei versículos específicos e exercícios práticos para cada sinal. Você poderá consultá-los depois na descrição do vídeo, onde deixarei uma lista de leituras recomendadas. Lembre-se, o objetivo não é apenas informar, mas formar um hábito de ouvir e obedecer. Agora, vamos começar a lista dos 9 sinais. O primeiro sinal é a paz interior, um termômetro espiritual que, quando bem entendido, evita muitos erros. Mas não se preocupe, vamos avançar passo a passo, com exemplos bíblicos e aplicações práticas que você pode usar hoje mesmo. Acompanhe com o coração aberto e a mente atenta. Confie no Senhor, mas confirme com a Escritura e comunidade. Sinal 1. A paz interior como termômetro espiritual. A paz que confirma a direção de Deus não é simplesmente ausência de medo momentâneo. É uma tranquilidade que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda são incertas. Na Escritura, a paz de Cristo é apresentada como algo que governa o coração. Colossenses 3,15. Não uma emoção frágil, mas uma presença que estabiliza. Pense em situações reais. Você pondera 2 ofertas de trabalho. Uma parece segura e confortável, outra chama pelo propósito, mas dá medo. Se, após oração e exame bíblico, um dos caminhos gera uma paz que não depende de garantias externas, esse sentimento pode ser um indicador da direção divina. Porém, é essencial diferenciar. Há uma paz que vem depois de racionalizar um desejo, auto-engano, e há a paz que persevera apesar da ansiedade natural. A paz divina geralmente vem junto com convicção de fazer o que é certo, desejo de servir e um sentido de leveza interior que não é facilmente derrubado por opiniões alheias. Como testar a paz? Primeiro, peça a Deus por clareza e registre sua sensação durante 3 dias consecutivos. Observe se a calma interior se mantém. Segundo, compare essa paz com a palavra. Algo pode trazer sensação agradável e ainda contrariar princípios bíblicos. Nesse caso, reavalie. Terceiro, verifique frutos práticos.
A paz geralmente promove boas decisões, melhoria nas relações e resistência ao desânimo. Um exercício prático. Feche os olhos por 5 minutos, ore pedindo confirmação e anote as impressões ao abrir os olhos. Repita isso por alguns dias. Se a paz se consolidar, há fundamento para avançar com prudência. Se a paz desaparecer, pode ser sinal para esperar ou reavaliar. Sinal 2. Impressões persistentes que voltam com sentido. Deus pode falar por impressões repetitivas, imagens, chamadas interiores, uma ideia que retorna com clareza. Diferente de pensamentos intrusivos, uma impressão espiritual tem consistência e costuma alinhar-se com a Escritura ou com princípios cristãos. Samuel aprendeu a reconhecer a voz do Senhor com prática. Hoje, o cristão também precisa treinar o ouvido espiritual. Anote impressões no momento em que surgem. Isso cria um histórico que ajuda a identificar padrões. Quando a mesma impressão volta em diferentes contextos e o coração reage com paz, não apenas curiosidade, considere que pode haver um mover divino. Filtros essenciais. Sempre compare a impressão com a Bíblia. Se a ideia pede algo que contradiz o ensino cristão, descarte. Em seguida, busque confirmação externa, uma palavra de um líder maduro, um versículo que salta à vista ou um evento providencial que corrobore a impressão. Se a impressão permanecer isolada e não trouxer paz ou frutos, trate-a com prudência. Um método prático é o teste dos 3. A impressão é bíblica? Ela gera paz? Há confirmação externa em até 30 dias? Se as respostas forem sim, avançar com cautela é razoável. Sinal 3. Pensamentos dirigidos, acompanhados de convicção e fruto. Nem todo pensamento forte é de Deus. Muitos são projeções da nossa vontade. A diferença está no selo que acompanha o pensamento. Convicção interior, clareza que não é apenas emocional, e manifestação de fruto quando uma ação é tomada. No livro de Atos, o Espírito orientou Felipe até uma estrada onde encontrou o eunuco. Um pensamento dirigido com propósito e resultado. Quando um pensamento surge e, ao ser alinhado com a palavra, revela-se propício ao bem, evidenciando frutos de amor, serviço e transformação, é provável que seja direção divina. Como proceder ao receber um pensamento dirigido? Primeiro, não haja impulsivamente. Dê um prazo curto, 24 a 72 horas, para testar. Ore, consulte a Escritura e converse com alguém de fé madura. Segundo, faça um pequeno passo de obediência. Em vez de um salto radical, escolha uma ação testável, uma ligação, um encontro, um ato de serviço. Observe o fruto imediato. Paz aumentada, portas que se movem, confirmação por outros meios. Terceiro, mantenha registro dos resultados. A testeabilidade torna a experiência objetiva, evitando decisões baseadas apenas em sensações. Integração dos 3 sinais. Trabalhar em conjunto. Os sinais raramente aparecem isolados. A convergência entre paz interior, impressões persistentes e pensamentos dirigidos é o que confere maior confiança para avançar. Se você sente paz, recebe impressões que retornam e tem pensamentos dirigidos que produzem fruto prático quando testados, o conjunto aponta para a confirmação divina. Por outro lado, se apenas um sinal aparece, seja cauteloso. Busque mais confirmação, ore por sinais complementares e peça acompanhamento espiritual. Riscos e armadilhas, como evitar erros. Há perigos comuns: confundir desejo intenso com impressão divina, interpretar coincidências triviais como confirmação, seguir conselhos de pessoas sem maturidade espiritual, ou usar a Bíblia seletivamente para justificar decisões emocionais. Outra armadilha é a pressa. Muitos querem respostas imediatas e, movidos pela ansiedade, interpretam qualquer sensação como sinal. Discernimento saudável requer paciência,
humildade e desejo de submeter a própria vontade à palavra. A comunidade de fé funciona como um filtro valioso. Peça orientações e não avance sozinho em questões de grande impacto sem supervisão espiritual. Práticas espirituais que ajudam a afinar o discernimento. 1. Diário de oração. Registre pedidos, impressões, versículos e resultados. Isso cria um histórico que permite ver padrões e evita interpretações errôneas. 2. Silêncio intencional. Reserve horários curtos e regulares para ouvir. A prática do silêncio abre espaço para a voz de Deus, distinguindo-a do ruído interno. 3. Estudo bíblico regular. Quanto mais familiar você estiver com a Escritura, melhor reconhecerá se um sinal é coerente com a vontade de Deus. 4. Rede de confirmação. Tenha 2 ou 3 pessoas de confiança que possam orar com você e oferecer conselhos sábios. Exercício prático sugerido para os próximos 7 dias. Dia 1, registre uma oração específica e peça a Deus por paz. Dia 2, anote qualquer impressão que surgir e compare com a Escritura. Dia 3, compartilhe uma impressão com um irmão maduro e peça feedback. Dia 4, faça um pequeno ato obediente baseado em uma impressão testada. Dia 5, observe frutos e registre-os. Dia 6, reveja o diário e note padrões. Dia 7, ore agradecendo por sinais e pedindo mais clareza. Ao final da semana, você terá dados concretos para avaliar se os sinais convergem e qual direção seguir. Conclusão do bloco. Discernir é prática. Discernimento não é dom exclusivo de poucos. É habilidade cultivada pela palavra, oração, comunidade e prática. Paz interior, impressões persistentes e pensamentos dirigidos são indicadores úteis quando testados com critérios bíblicos e comunitários. Não tenha pressa e não tema a espera. Às vezes, Deus confirma no tempo dele e nossa responsabilidade é permanecer sensíveis, humildes e obedientes. Sinal 4. Portas que se fecham como proteção e redirecionamento. Muitas vezes, interpretamos um não imediato como fracasso ou abandono por parte de Deus. Mas a história bíblica nos mostra que portas que se fecham podem ser instrumentos de cuidado divino. Pense em Paulo. Havia portas que se fecharam em determinados ministérios e, por causa disso, Deus o conduziu a regiões onde a semente do Evangelho frutificaria mais abundantemente. Atos 16. O fechamento de uma porta nem sempre é negativo. Pode ser a retirada de uma rota perigosa ou a preparação para um caminho maior. Na vida prática, quando um projeto, emprego ou relacionamento que parecia promissor é interrompido sem explicação, há 3 perguntas úteis a fazer. 1. Esse caminho contraria princípios bíblicos ou valores cristãos? 2. Havia sinais de risco ou dano que eu negligenciei? 3. O fechamento trouxe com o tempo oportunidade para algo melhor ou mais alinhado ao propósito. Responder essas perguntas com honestidade ajuda a reconhecer se a porta se fechou por proteção divina. Como discernir? Primeiro, não reaja impulsivamente. Em vez de forçar a porta, pare e ore pedindo entendimento. Registre o ocorrido e as emoções que surgiram: tristeza, alívio, frustração. Depois, examine os motivos práticos que cercaram o fechamento. Foi por corte financeiro, conflito de valores ou simplesmente mudança de circunstâncias? Em muitos casos, o desconforto imediato esconde um livramento que só se torna claro com o tempo. Um critério importante é observar os frutos psíquicos e espirituais. Quando a porta se fecha e, ao passar um tempo, você percebe que teria sofrido prejuízos maiores, então é provável que o fechamento tenha sido um ato de cuidado divino. Estratégias práticas diante de portas fechadas. 1. Registre o evento no seu diário de oração e peça a Deus por perspectiva. 2. Busque aconselhamento com um líder espiritual ou mentor. 3. Avalie portas alternativas que possam ser alinhadas com a sua vocação. 4.
Esteja disposto a reorientar planos sem ressentimento. O tempo é um veredito. Permitir que Deus revele o que estava oculto evita decisões movidas pela emoção. Lembre-se sempre que uma porta fechada não é a sentença final. Em muitos relatos, o fechamento é o primeiro capítulo de um redirecionamento que culmina em maior fidelidade ao propósito. Sinal 5. Portas que se abrem de maneira providencial. Ao contrário do que se imagina, portas que se abrem nem sempre chegam com glamour ou anúncios grandiosos. Muitas vezes aparecem como encaixes simples, um contato que surge na hora certa, um recurso inesperado ou uma oportunidade que de repente faz sentido. Na história de Esther, portas se abriram em momentos estratégicos para que a providência agisse em favor do povo. Em nossas vidas, quando uma oportunidade se apresenta com sincronicidade e coerência com a palavra, isso pode ser indício de confirmação divina. No entanto, precisamos aplicar filtros, porque nem toda facilidade é de Deus. Alguns caminhos que parecem fáceis fomentam orgulho e amor ao mundo, e não fruto para o reino. Como testar uma porta que se abre? Observe se a oportunidade vem acompanhada de paz interior e frutos imediatos. A paz confirma. O fruto revela propósito. Verifique também se a abertura é coerente com dons e vocação. Uma porta que se abre e permite servir com amor, gerar transformação e contribuir para o bem comum tem maior probabilidade de ser um sinal divino. Além disso, busque confirmação externa. Uma palavra de encorajamento de um líder piedoso, um versículo que salta aos olhos ou sinais providenciais que corroboram a direção. Se a porta abre e o primeiro fruto é a edificação de outros, isso tende a indicar a ação de Deus. Timing e discernimento entre fechamentos e aberturas. Deus muitas vezes usa um sistema de portas para guiar. Uma porta se fecha e outra se abre. Ambos os eventos pertencem a um mesmo mover. A diferença entre um redirecionamento divino e mera coincidência costuma estar na coerência. Se múltiplos sinais, paz, confirmações exteriores, fruto, aparecem, a chance de ser direção divina é maior. O discernimento exige paciência. Quando enfrentamos simultaneamente um fechamento e uma abertura, a tentação é agarrar a primeira coisa que surge para escapar da dor. Em vez disso, a recomendação bíblica é examinar os sinais e avançar com passos testáveis. Práticas para responder a portas que se abrem ou fecham. 1. Faça um inventário. Anote o que se fechou e o que abriu. Compare prós e contras espirituais. 2. Ore pedindo confirmação específica. Senhor, se esta é a porta que tu abriste, confirma com paz e com fruto. 3. Dê passos pequenos e verificáveis. Ao invés de um salto radical, faça uma ação testável que permita observar sinais de confirmação. 4. Consulte lideranças maduras. O corpo de Cristo funciona como um discernimento coletivo. 5. Mantenha a humildade. Portas que promovem orgulho e divisão não são de Deus, mesmo que tragam prestígio, riscos e armadilhas comuns. Ao lidarmos com portas, é fácil cair em armadilhas, justificar uma porta pela própria vontade, confundir urgência com direção ou desconsiderar avisos da palavra. Outro erro comum é interpretar todo fechamento como castigo ou todo sucesso como sinal de aprovação divina. As Escrituras oferecem critérios para avaliar: fruto, coerência com a verdade bíblica e caráter transformado. Quando as portas abertas só produzem ego, tornam-nos frios espiritualmente e nos afastam da missão de amar. Não são sinais a seguir. Exercício prático para os próximos 14 dias. Reserve tempo para listar 3 portas que se fecharam recentemente e 3 oportunidades que surgiram. Para cada item, escreva perguntas. Essa porta, oportunidade, alinha-se com a palavra? Traz paz? Gera fruto imediato em vidas? Peça confirmação em oração
e busque 2 conselhos fiéis. Faça pequenos passos testáveis em direção às oportunidades que obtiverem confirmação. Para portas fechadas, busque entendimento e registre aprendizados. Ao final de 2 semanas, reveja os resultados. O contexto ajudará a discernir padrões e confirmar se Deus estava movendo as portas. Integração e conclusão do bloco. Portas que se fecham e se abrem compõem a economia do direcionamento divino. Saber identificar se um fechamento é provisório, protetor ou punitivo e se uma abertura é providencial ou sedutora é essencial para viver com sabedoria. Combinar oração, palavra e conselhos maduros é a prática que salva do erro. Deus sabe como circunscrever nossas vidas com portas que nos moldam. Cabe a nós escutar, aprender e agir com fé e prudência. Sinal 6. A repetição de ciclos frustrantes como sinal de correção. Quando um problema se repete na sua vida, relacionamentos que terminam do mesmo jeito, decisões financeiras que geram o mesmo prejuízo, padrões de pensamento que levam sempre ao mesmo desfecho, isso pode estar sinalizando que algo no seu interior precisa ser transformado. A Bíblia é clara ao mostrar que o povo que insiste em repetir erros acaba sendo impedido de entrar na promessa. Ciclos repetidos geralmente revelam uma raiz interna que clama por mudança. Não se trata de culpa automática, mas de diagnóstico. Quando o padrão se repete, algo precisa ser ajustado para que a bênção possa entrar de forma sustentável. Como identificar um ciclo? Observe o padrão com honestidade e sem autodefesa. Liste situações semelhantes ocorridas nos últimos 2 a 3 anos e busque semelhanças. Sempre há gatilhos parecidos: orgulho, medo, decisão impulsiva, dependência de aprovação, falta de limites ou uma crença limitante que atua como motor do comportamento. Em seguida, faça uma autocrítica guiada. Quais escolhas minhas contribuíram para esse resultado? Que narrativas interiores me mantêm preso? Perguntas sinceras rompem o automatismo e abrem espaço para transformação. A resposta do cristão diante de um ciclo repetitivo deve incluir arrependimento prático e mudança de comportamento. Arrependimento não é apenas sentimento de culpa, é mudança de rota. Algumas ações concretas: buscar aconselhamento pastoral ou terapia quando necessário. Estabelecer práticas espirituais disciplinares, oração diária estruturada, leitura bíblica orientada, jejum intencional quando apropriado. Substituir hábitos destrutivos por rotinas edificantes e criar limites claros em relacionamentos que alimentam o ciclo. Se o padrão envolver relacionamentos, pratique limites saudáveis e, se possível, terapia de casal ou acompanhamento com um líder. Se envolver finanças, implemente um plano simples de controle e peça orientação. Um método eficaz é o mapa de padrões. Registre em um caderno cada ocorrência, as causas percebidas e a resposta tomada. Ao visualizar o mapa, você começará a ver onde o padrão nasce e quais medidas quebram o ciclo. Muitas vezes, pequenas correções constantes, apenas 20% de mudança nas atitudes, provocam grandes resultados ao longo do tempo. Combine isso com accountability. Compartilhe seu mapa com 2 irmãos maduros que possam orar com você, oferecer conselhos e cobrar progresso. A comunidade atua como força amorosa para manter fidelidade às mudanças. Testemunhos bíblicos e exemplos práticos mostram que a transformação é possível. Personagens que precisaram aprender repetidamente acabaram formando caráter. O processo pode ser longo. Deus é paciente. A finalidade não é apenas evitar dor, mas formar caráter e disciplina. Quando a correção acontece, ela frequentemente prepara terreno para receber o que vem depois. Portas se abrem, paz interior cresce e fruto verdadeiro aparece. Portanto, não encare o ciclo apenas como fracasso, mas como convite divino à formação de uma vida nova. Sinal 7.
Vozes improváveis que confirmam. Atenção ao instrumento inesperado. Deus tem o hábito de comunicar verdades por meios que surpreendem. Às vezes, a confirmação não vem de um pastor conhecido, mas de um amigo que não frequenta a igreja. Às vezes, é um comentário casual no transporte público, um versículo que salta ao acaso em um livro que você pegou sem querer, ou um encontro providencial com alguém que traz a palavra certa naquele dia. Na Escritura, vemos exemplos de comunicações vindas por vias inusitadas que acabaram orientando o povo de Deus. A surpresa é parte do modo como o Espírito opera, porque ele não se limita aos canais convencionais. Por que prestar atenção a vozes improváveis? Porque o Espírito Santo pode usar qualquer instrumento para confirmar uma direção quando o coração está aberto. Quando uma palavra que confirma algo que você já vinha sentindo surge de uma fonte inesperada, e essa palavra traz paz e coerência com a Escritura, ela pode ser sinal de confirmação. Contudo, é preciso cuidado. Voz inesperada não significa autoridade automática. Todo conteúdo precisa ser julgado à luz da palavra e da prudência espiritual. Como discernir se uma voz improvável é confirmação? Use 3 filtros simples. Primeiro, verifique a compatibilidade com as Escrituras. A palavra nunca pode contrariar a verdade revelada. Segundo, observe o fruto interno. A palavra traz paz, clareza ou confusão e pressa. Paz e clareza são sinais positivos. Terceiro, busque convergência. A palavra se alinha com outros sinais que você já recebeu, como impressões persistentes, portas que se movem ou confirmação por meio de irmãos maduros. Se os 3 filtros forem positivos, trate a voz inesperada como ponto de confirmação e peça acompanhamento para discernir passos práticos. Práticas para receber e testar vozes improváveis. Crie o hábito de anotar palavras ou sinais que chegam por vias incomuns e mantenha um diário com data, fonte e conteúdo. Quando algo soar como confirmação, compare com a Escritura e compartilhe com um conselheiro espiritual ou 2 pessoas confiáveis. Evite agir apenas por emoção. Prefira passos testáveis. Por exemplo, se alguém sugerir uma mudança ministerial que parece certa, comece servindo ocasionalmente nessa área antes de decidir por completo. Observe se a paz aumenta, se portas se movem e se o fruto aparece. Perigos de seguir vozes sem teste. Há relatos de decisões precipitadas tomadas sob palavras isoladas que trouxeram dor. Por isso há ênfase no crivo bíblico e comunitário. A voz improvável deve ser uma peça do quebra-cabeça, não a peça única. Somente quando várias peças se juntam, paz, impressões persistentes, portas que se abrem e confirmação comunitária, a confiança para avançar aumenta consideravelmente. Exercício prático para os próximos 30 dias. Anote todas as vozes e palavras inesperadas que você receber. Para cada item, registre data, fonte, conteúdo e sensação interior. Ao final do mês, compare com sua Bíblia e peça a opinião de 2 irmãos maduros. Teste com pequenos atos de obediência nas que tiverem confirmação multifacetada. O hábito de registrar reduz o risco de decisões impulsivas e aumenta a capacidade de ver o padrão de confirmação ao longo do tempo. Integração dos sinais 6 e 7 com os demais. Ciclos repetitivos e vozes improváveis funcionam em conjunto com os sinais anteriores. Por exemplo, uma voz inesperada pode ser o gatilho que te leva a identificar um padrão e iniciar a correção. Ou um ciclo repetitivo pode ser encerrado quando alguém fora do seu círculo diz algo que provoca arrependimento. Discernimento profundo é sempre multidimensional. Observe o conjunto, não apenas uma peça. Combine critérios: Escritura, paz, fruto, confirmação comunitária e coerência prática. Palavras finais deste bloco.
Não tema a correção, que vem por padrões repetidos. Aceite-a como escola de humildade. E não despreze as vozes improváveis. Deus pode falar por onde menos esperamos, mas sempre caminhe com prudência. Teste, ore, compartilhe e haja em passos verificáveis. Confie e obedeça sempre. Sinal 9. Frutos e provas. A avaliação final da direção divina. A Escritura nos dá um critério decisivo. Pelos frutos os conhecereis. Nem sempre uma experiência emocional, um testemunho convincente ou um sucesso visível indicam que estamos no caminho de Deus. O sinal definitivo tende a ser o fruto que uma decisão produz na vida, no caráter, no amor pelos outros, na humildade e no serviço. Em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia recebeu a advertência de que riqueza exterior não substitui a pobreza espiritual. Esse diagnóstico permanece atual. Prosperidade externa sem transformação interior é sinal de alerta. Como reconhecer frutos autênticos? Em primeiro lugar, observe o amor crescente. Quando uma direção é de Deus, ela normalmente amplia a capacidade de amar. Senhorear o eu, estender cuidado, priorizar o bem do próximo. Se o sucesso traz maior insensibilidade, orgulho, vaidade ou defesa do ego, o fruto é questionável. Em segundo lugar, observe a humildade e a disposição para aprender. A direção divina forma caráter, paciência, mansidão, autocontrole e serviço. Terceiro, verifique impacto tangível na vida de outros. Vidas restauradas, famílias abençoadas, pessoas que saem melhor por sua causa. Fruto verdadeiro beneficia ambientes, não apenas a imagem pessoal. A prova prática é observar, por 3 a 6 meses, sinais concretos. Melhora nas relações familiares, maior paciência em situações de conflito, disposição para perdoar, desejo de doar tempo e recursos para o bem comum. Um critério funcional. Ao final de um ciclo, pergunte honestamente: esse projeto me deixou mais parecido com Cristo ou mais parecido com o mundo? Se a resposta sincera for que houve enrijecimento, orgulho ou ego inflado, é hora de reavaliar. Aplicação pessoal. Como usar o sinal 9 para tomar decisões? Primeiro passo: inventário pessoal. Reserve 1 hora e responda por escrito as seguintes perguntas. 1. Em que áreas tenho tido sucesso exterior nos últimos 12 meses? 2. Esses sucessos geraram maior compaixão e serviço ou maior autossuficiência? 3. Que manifestações práticas de fruto posso identificar? Vidas impactadas, relacionamentos curados, sacrifícios feitos? Responda com franqueza e peça ao Espírito que ilumine sua percepção. Segundo passo: pedir testemunho confiável. Convide 2 ou 3 pessoas espiritualmente maduras para avaliar sua vida nos últimos meses. Peça que descrevam o que veem em termos de fruto espiritual, amor, humildade, serviço e onde notam riscos de frieza espiritual. A avaliação externa é um antídoto valioso para o autoengano. Lembre-se, pessoas que te amam dirão a verdade com graça. Terceiro passo: experimento de 90 dias. Se você está diante de uma oportunidade que parece promissora, comprometa-se a um período de 90 dias de avaliação intencional. Durante esse tempo, implemente práticas que favoreçam fruto. Horários regulares de oração, presença consistente na comunidade, envolvimento em serviço prático que beneficie outros e abertura à correção. Ao final dos 90 dias, avalie resultados. Houve aumento de generosidade, melhora nas relações, crescimento de paciência? Se sim, é sinal encorajador. Se não, reconsidere. Quarto passo: critérios preventivos antes de aceitar um novo caminho. Antes de dizer sim a algo grande, aplique filtros práticos. A. Isso vai ampliar minha capacidade de servir? B. Isso vai expor meu coração à correção e accountability? C.
Existe um mentor ou comunidade preparada para acompanhar e corrigir se necessário? D. Quais são os riscos de orgulho e como vou mitigá-los? Essas perguntas simples evitam decisões que pareçam boas no papel, mas esvaziem o espírito. Exercício guiado de reflexão. Ferramenta rápida. Faça a seguinte lista em uma folha. Colunas A e B. Em A, escreva sucessos recentes. Em B, escreva frutos observados. Para cada sucesso, liste 3 evidências de fruto. Se não conseguir preencher B de forma consistente, faça uma oração sincera pedindo clareza e abra caminho para práticas que provoquem fruto. Serviço voluntário, reconciliação, consagração de recursos. Use essa ferramenta mensalmente para checar direção. Conexão com os sinais anteriores, como o fruto integra tudo. Os frutos são o termômetro final que valida impressões, portas e paz. Por exemplo, você pode sentir paz interna, receber impressões e notar portas que se abrem. Ainda assim, se ao caminhar no novo espaço o fruto for escasso e o coração se endurecer, a direção merece reavaliação. Por isso, o discernimento é cumulativo. Procure convergência entre paz, impressões persistentes, portas que se alinhem e frutos que amadureçam. Aquele que avança sem fruto corre o risco de confundir vitória terreno-cultural com confirmação divina. Ferramentas práticas para promover frutos. 1. Cultive vida de serviço. Reserve tempo semanal para ouvir necessidades e servir sem retorno. Serviço contínuo molda caráter. 2. Pratique confissão e restituição. Elimine dívidas emocionais e reconstituia relações. 3. Estabeleça accountability financeira e espiritual. Compartilhe metas e resultados com líderes que cobrem crescimento. 4. Eduque sua família e equipe sobre humildade. Crie rituais que lembram vocação e dependência de Deus. Orações públicas, períodos de jejum coletivo, celebração de testemunhos que destaquem obras de outros. Testemunhos e atenção pastoral. Procure histórias de líderes que foram provados por tentação de orgulho e que voltaram ao caminho por correção e fruto. Esses relatos geralmente carregam lições práticas de prevenção, rituais espirituais simples que mantêm humildade. Busque na sua comunidade exemplos vivos e aprenda com quem já passou por provações. Aplicação imediata para quem está em crise de confirmação. Se você está em dúvida e teme que o caminho atual seja apenas aparência, tome 3 atitudes imediatas. Pare, confesse e reorganize. Pare, suspenda decisões maiores até haver avaliação. Confesse, apresente ao Senhor e a um confidente o que percebe e peça ajuda. Reorganize, ajuste rotinas para priorizar serviço, oração e estudo da palavra. Essas ações sinalizam disposição para mudança e frequentemente abrem espaço para correção e restauração. Conclusão do bloco: viver pela prova dos frutos. Discernimento envolvente culmina nos frutos: amor, serviço e transformação. A direção de Deus não é apenas sucesso externo, é transformação interior que reverbera externamente em benefício dos outros. Se desejar um sinal final prático, observe se o seu caminho aumenta a vida ao redor. Se sim, prossiga com gratidão. Se não, use esse tempo para humildemente ajustar rota. O objetivo não é evitar todas as falhas, mas crescer em fidelidade e produzir fruto que permaneça. O silêncio de Deus é uma experiência que atravessa muitas vidas e gera questões profundas. Por que Deus parece calar-se justamente quando mais precisamos de direção? Porque há momentos em que a oração parece não atravessar o teto. Antes de qualquer conclusão rápida, é preciso entender que o silêncio pode ter múltiplas causas e que a maneira como reagimos determina se o silêncio será passagem para desespero ou porta para transformação.
Nesta parte, vamos diagnosticar as razões possíveis do silêncio, estabelecer atitudes bíblicas para respondê-lo e oferecer práticas concretas que transformam a ausência aparente em revelação e restauração. Primeiro, diagnóstico. Por que Deus fica em silêncio? Existem pelo menos 3 motivos recorrentes, sem prejuízo de outras nuances: correção, formação e providência. A correção acontece quando há resistência à vontade de Deus, pecado não confessado ou relacionamentos quebrados que impedem a comunhão íntima. Nesses casos, o silêncio é um chamar atenção amoroso. Deus não quer condenar, mas quer restaurar. A formação corresponde a um processo pedagógico. Antes de dar uma missão maior, ele prepara o caráter. O silêncio é laboratório de maturidade. Já a providência refere-se a um tempo em que Deus trabalha no invisível, organizando circunstâncias e pessoas. A resposta ainda não foi manifestada externamente, mas está sendo gestada espiritualmente. Diagnosticar exige honestidade. Não é espiritualidade fingir que tudo está bem quando há sinais de endurecimento no coração. Pergunte-se: há atitudes ou decisões recentes que podem ter quebrado minha comunhão com Deus? Existe falta de perdão ou omissão de restituição? Tenho buscado a palavra e a comunidade ou estou me isolando por orgulho? Essas perguntas não cabem para condenar, mas para alinhar. Muitas vezes, o silêncio é o espelho que revela onde estamos separados, e a prontidão para admitir isso abre espaço à reconciliação. Segundo, atitude. Como devemos nos portar diante do silêncio? Há 3 posturas a evitar: desespero, manipulação e inércia. O desespero leva à pressa e a decisões impulsivas. A manipulação busca atalhos espirituais ou pactos morais para forçar resposta. A inércia aceita o silêncio como sentença final. A postura bíblica combina humildade com busca ativa. Humildade para reconhecer possíveis faltas e busca ativa para intensificar comunhão com Deus e serviço ao próximo. O salmista mostra esse equilíbrio. Ele clama, lamenta, mas volta a declarar confiança. Em silêncio, a alma que se humilha e busca restauração encontra portas de graça. Terceiro, prática. O que fazer de concreto quando enfrentamos silêncio? Apresento um plano em 6 passos práticos, fáceis de aplicar e profundamente transformadores. 1. Autoexame e confissão estruturada. Reserve tempo para um exame honesto. Faça uma lista de áreas onde suspeita não estar alinhado com Deus. Pensamentos, palavras, ações e omissões. Peça ao Espírito que traga luz. Em seguida, confesse de forma concreta, não vagamente, mas nominando atitudes e pedindo mudança. A confissão abre canais e demonstra que você prefere retidão à justificativa. 2. Restituição quando necessário. Relacionamentos quebrados são barreiras reais à comunhão. Se você feriu alguém, procure reparar. Se houve dano financeiro, restitua onde possível. A restituição revela a sinceridade do arrependimento e destrava bênçãos que estavam condicionadas à reconciliação. 3. Intensificar disciplinas espirituais. Aumente tempo de leitura bíblica com foco, não por volume. Adote períodos de silêncio e escuta, jejum quando apropriado, e tempos de oração intercessória direcionada. Não repita apenas palavras, mas ore com propósito, clareza, humildade, disposição para obedecer. A disciplina alimenta sensibilidade ao espírito. 4. Consulte a comunidade. Leve suas impressões a irmãos maduros, pastores ou conselheiros espirituais. O corpo de Cristo funciona como instrumento de confirmação e correção. Muitas vezes, a visão externa detecta pontos cegos que não conseguimos ver sozinhos. Aceite correção com gratidão, não com defesa. 5. Pequenos passos de obediência testáveis. Em vez de saltos radicais para forçar uma resposta,
Execute atos pequenos que demonstrem disposição para alinhar vida e decisão. Pode ser uma ligação, um serviço em ministério, uma mudança de rotina. Observe se essas ações movem portas, aumentam paz interior ou geram confirmação externa. Deus frequentemente responde a passos humildes antes de aprovar grandes mudanças. 6. Registro e paciência ativa. Mantenha um diário de oração com datas, pedidos, impressões, passos dados e sinais observados. A paciência ativa não é espera passiva, é vigilância obediente. Ao registrar, você constrói um histórico que permite avaliar a direção do espírito ao longo do tempo, evitando decisões impulsivas baseadas em sensações isoladas. 4. Exemplos práticos e bíblicos. Pense em personagens que experimentaram silêncio e foram transformados. Davi viveu tempos de angústia e aparentemente longos períodos de silêncio antes de ser levado ao trono. Seu período de espera formou nele humildade e dependência. Jesus experimentou solidão e silêncio em momentos de provação, mas isso preparou a missão. Mesmo figuras como Jó passaram por silêncio aparente antes da restauração. Esses exemplos não são receitas fáceis, mas mostram que o silêncio, quando recebido com humildade e obediência, frequentemente precede novo nível de intimidade e missão. 5. Sinais de que o silêncio está se rompendo. Nem sempre há sinais estrondosos. A restauração muitas vezes começa pequena. Uma paz renovada, uma palavra amiga que confirma, portas que se movem levemente. Observe os pequenos sinais e dê crédito ao progresso. Não descarte um mover sutil por esperar grandes manifestações. Deus pode responder primeiro pelo caráter que se forma, depois pela circunstância que se transforma. 6. Advertência amorosa. O silêncio não deve ser usado como justificativa para a passividade espiritual, nem como desculpa para abandonar responsabilidades. Tampouco é razão para explorar métodos sensacionais de busca por sinais. A santa curiosidade deve ser temperada por reverência, obediência e submissão à palavra. Quem transforma silêncio em oportunidade costuma descobrir que o que parecia ausência era, na verdade, um convite à profundidade. Finalmente, encorajamento prático. Se você vive um tempo de silêncio agora, saiba que isso não define seu valor nem encerra sua história. Use esse tempo para limpeza interna e prática de disciplinas. Peça a Deus por olhos que enxerguem as raízes e coragem para mudar. O silêncio, quando acolhido com humildade, frequentemente se converte em elo espacial, do esconderijo ao chamado, da correção ao comissionamento. Persevere, registre e dê pequenos passos de obediência. Assim, o silêncio deixa de ser muro e vira ponte para um novo capítulo com a voz de Deus mais clara do que antes. Ao longo deste vídeo, examinamos 9 sinais que ajudam a discernir se suas orações estão sendo ouvidas e respondidas por Deus. Primeiro, a paz interior, um indicador que governa o coração e que persiste mesmo quando as circunstâncias são incertas. Segundo, impressões persistentes, ideias ou convicções que voltam com consistência e alinham-se com a Escritura. Terceiro, pensamentos dirigidos que vêm com convicção e produzem fruto quando testados. Quarto, portas que se fecham, muitas vezes proteção ou redirecionamento divino. Quinto, portas que se abrem de maneira providencial, oportunidades que encaixam com dons e propósito. Sexto, repetição de ciclos frustrantes, sinal claro de que algo interno precisa ser transformado. Sétimo, vozes improváveis que confirmam, instrumentos inesperados que, quando testados, podem reforçar uma direção. Oitavo, o silêncio de Deus, a lição crucial que frequentemente precede maturidade e restauração quando respondido com humildade e obediência. Nono, frutos e provas, a avaliação final que revela se o caminho realmente produz vida no caráter
e no serviço ao próximo. Essas peças, quando avaliadas conjuntamente, formam um quadro robusto de discernimento. Isoladamente, qualquer uma pode ser enganosa. Agora, aplicação prática imediata. Se você está num momento de decisão, proponho 3 ações concretas e testáveis que você pode executar já nesta semana. Primeiro, escreva com sinceridade. Liste o pedido ou decisão que você tem trazido em oração. E ao lado, marque quais sinais você já identificou. Paz, impressão, porta aberta ou fechada, voz inesperada, padrão repetido, silêncio, fruto. Esse inventário simples traz objetividade e evita que a emoção determine tudo. Segundo, escolha um passo pequeno e reversível que demonstre obediência, não um salto incontrolável. Por exemplo, uma ligação de reconciliação, uma oferta de serviço de uma manhã, uma conversa com um mentor. Atos que não exigem permissão divina grandiosa, mas testam a direção. Terceiro, busque confirmação em comunidade. Leve seu inventário e o pequeno passo planejado a 2 conselheiros espirituais ou irmãos maduros e peça que orem com você e ofereçam perspectiva. Comunidade não substitui a voz de Deus, mas a ferramenta do corpo de Cristo frequentemente confirma e salva do erro. Uma rotina prática para os próximos 30 dias que ajuda a consolidar discernimento. Dia a dia, mantenha 3 hábitos. Manhã, 5 minutos de silêncio e leitura de um texto curto da Escritura pedindo clareza. Meio-dia, 2 minutos de escrita rápida no diário de oração sobre impressões e portas que se moveram. Noite, um momento de revisão rápida do dia. Que fruto nasceu? Houve coragem para corrigir? Pequenos hábitos produzem grande sensibilidade ao espírito ao longo do tempo. Acrescente a isso uma reunião semanal com seu mentor ou pequeno grupo para exposição e oração. A constância molda entendimento. Seguem também 3 perguntas de checagem antes de qualquer decisão maior. Perguntas que ajudam a estabelecer critérios objetivos. Pergunta 1. Isso aumenta a minha capacidade de amar e servir? Se a resposta tende para o ego e a autopromoção, reavalie. Pergunta 2. Há coerência com a Escritura e com o testemunho histórico da comunidade cristã? A Bíblia é o filtro final. Pergunta 3. Existem confirmações externas, portas que se movem, palavras de irmãos, sinais providenciais, que se alinhem com o seu sentimento interno. Quando 3 ou mais dessas respostas forem positivas, o risco diminui e a confiança cresce. Se você sente que tem falhado ou que o silêncio tem sido um muro, receba isto como convite à humildade e à prática de arrependimento. Arrependimento não é exílio permanente, é retorno a Deus e alinhamento com a sua vontade. Se o silêncio é disciplinar, a resposta não é revolta, mas restituição e busca de restauração. Se for pedagógico, a resposta é perseverança e crescimento. Se for providencial, a resposta é vigilância obediente e paciência ativa. Em qualquer cenário, a via prática é sempre a combinação: oração, palavra, comunidade e passos testáveis. Se este conteúdo foi útil, escreva nos comentários uma das frases de fé que usamos regularmente. Hoje, escolha uma entre paz em Cristo, paz do Senhor, Deus é comigo, Deus é minha luz ou Deus é meu guia. Quando você comenta, nosso time ora e fortalece essa corrente. Além disso, se sentir necessidade de oração específica, escreva "Quero orar" nos comentários e, se desejar, inclua um sinal breve do pedido. Nossa equipe e voluntários organizam momentos de oração e apoio. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa de discernimento hoje e inscreva-se no canal para que possamos continuar produzindo materiais que ajudam a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Deus não é indiferente às suas perguntas. Ele está interessado em formar o seu caráter e em conduzir você por caminhos que produzam vida. O discernimento é uma escola.
Quanto mais você pratica, mais afinado fica o ouvido espiritual. Não tema a espera. Deus usa tempos de silêncio para lapidar e preparar. Não tema a correção. Ela liberta daquilo que impede a bênção. Avance com humildade, com passos testáveis e com a comunidade que ora por você. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração enquanto você busca ouvir a voz do Pai. Que Ele conceda clareza nas decisões, coragem para corrigir o que precisa ser mudado e alegria para servir onde for chamado. Vá em paz, firme na prática da palavra e aberto ao movimento do Espírito, sabendo que Deus fala e que muitas vezes a confirmação vem em forma de paz, portas, impressões e frutos.